Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Security for IT, presença do Fernando. Estamos aqui de novo, bora lá. Fabrício do Grupo Primo. Obrigado pelo convite. Valeu, Fabrício. Igor da Orca Security. Valeu pelo convite também, pessoal, prazer estar aqui. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre Black Friday, né, e as questões de segurança que envolvem todo esse acontecimento. Sim. E os riscos que estão relacionados a isso. Então, Fabrício, se você puder contextualizar, fala o que você faz lá no Grupo Primo, quem que é o Grupo Primo para quem não conhece, caso não conheça, né? Bom, que é difícil. Bom, sou Fabrício Galdino, né? Então trabalho no Grupo Primo como analista de segurança, então sou o braço ali junto com o Guilherme ali para cuidar de toda a segurança do grupo, né? O grupo hoje, ele literalmente é um grupo de algumas unidades de negócio, mas todas elas são ligadas ao mercado financeiro, né? Seja para fazer a parte de educação financeira, a parte de investimento e consultoria, a parte de fundo de investimento. Então a gente tem bastante um ecossistema ali, né? Onde você educa, você ajuda a investir e também tem os fundos ali que as pessoas podem investir junto com o grupo, né? Então cliente a gente tem... O Fernando é cliente, né? Eu tenho lá o Portfel? Portfel. Temos um Portfel lá. Então tem bastante BUs agora, né? Tem Top Invest, que é a parte de educação e certificação financeira. Tem a Grão, que lida mais com fundos financeiros também, né? O Bernardo é cliente da Grão. Ah, filho de 1 ano dele. Já tá na Previdência. Já tá na Previdência da Grão. Se aposentar, né? Quem sabe um dia. Que se depender do... O próprio Thiago fala isso, né? Exatamente. Se for depender do governo aí, não vai se aposentar, né? Exatamente. Então a gente tem um ecossistema bem grande aí e vários desafios, principalmente relacionados à segurança aí, quando a gente lida muito com o mercado financeiro. Legal, vamos explorar um pouquinho mais isso daí. E, Igor, você na Orca, qual a sua responsabilidade? Fala um pouquinho mais da Orca aí pra gente. Boa, com certeza. Eu sou o Igor Eulálio, sou engenheiro de soluções na Orca. A Orca é uma solução de CNAPP, basicamente uma solução voltada para proteção de aplicações em nuvem. O Grupo Primo trabalha aqui com a gente, acho que já tem mais ou menos 1 ano. E a ideia da Orca é justamente poder promover essa proteção em nuvem para todo o ambiente que você tenha. Então, nosso foco acaba sendo principalmente em ambientes multi-cloud. Se você eventualmente usa mais de um provider, a solução atende muito bem, traz visibilidade. A gente vai falar aí nos detalhes. Eu estou trabalhando nesse setor de segurança já fazem 3 anos agora, e antes disso eu era do mercado de cloud, trabalhei alguns anos na AWS, e antes disso trabalhei também com outros providers. Legal, a gente já falou em outros podcasts do tempo de segurança, né? Quanto tempo você está em segurança? Especificamente, eu não, como analista de segurança, faz uns 4, 5 anos, mas eu já trabalhei antes fazendo segurança de redes, né? Então, implementando Firewall, etc. Sim. Mas, oficialmente, só lidando com segurança faz uns 5 anos. Boa. Quer recapitular aí quanto tempo você tem de mercado? 23, acho que uns 25 quase já. Acho que eu sou o mais novo aqui então de SEC. SEC mesmo, acho que são 3 anos. Antes disso era cloud, mas não voltado à segurança. Era basicamente com containers, containerização, Kubernetes. E antes disso eu era desenvolvedor de software. Trabalhei alguns anos no Itaú desenvolvendo. Tinha contato com o time de segurança, mas era só aquela briga, né? Eu como dev brigando com eles. Você tava chumbando chave no código, né? Eu queria aprovar a coisa, dar snooze nas notificações lá. Eu fazia o outro lado da moeda. Agora eu tô aqui em segurança falando pro desenvolvedor, não faz isso, pelo amor de Deus. Né? E eu sou da época da BBS, então já com segurança. Então já dá pra ter uma ideia aí. É um mercado difícil de entrar, né? Não é tão fácil assim. Hoje em dia tem bastante oportunidades, mas ainda assim acho que tem uma certa exigência no mercado, né? Para conseguir as vagas de júnior, por exemplo, não é tão fácil, né? Porque o mercado exige mais pleno e sênior. No final, o mercado, o que ele precisa é isso. E nem todo mundo está disposto a formar profissionais no final. É que quando você pensa no júnior, ou você pensa no júnior de segurança, ele seria um pleno de infra. Ele tem que ter um conhecimento de infra, de roteamento, de alguma coisa. Então, o cara não vai chegar, vou começar a trabalhar em segurança agora. Não, ele tem que fazer um estágio, alguma outra coisa ali. Tem que ter a base. Ele tem que ter uma base ali de infraestrutura, senão ele não trabalha, cara. Ou mesmo de dev, alguma coisa. Sim.
Então, rede. Acho que depende também muito de que tipo de segurança a gente está falando, né? Às vezes, quando pensa em ambiente de nuvem, a gente às vezes precisa do profissional com esse conhecimento de infraestrutura. Tem também o desenvolvimento de aplicação segura, que aí é aquele profissional que desenvolve, mas conhece muito de ataques, de vulnerabilidades de código em si. Eu vejo que são vários perfis e isso dificulta a contratação de profissional mais ainda, né? Porque não é só um chapéu único que a gente está procurando. E agora a gente está entrando na época mais crítica do ano para o mercado de nuvem, né? Para quem tem infraestrutura em nuvem. Para quem trabalha, né, com nuvem, venda online e tudo, que é a semana do Black Friday, né? É tão bom para quem tem produto em nuvem, né? E as estruturas, mas o risco aumenta demais, né? Na mesma proporção ou mais. Como é que você vê esse crescimento aí nessa época do ano? Não, é uma data muito importante, né? Principalmente para quem vende online. Então, o tráfego aumenta muito. Também é uma data muito almejada por várias empresas, porque pode ser o final ali de batimento de metas, de faturamento. Então, existem vários riscos que são associados aí, que acabam surgindo nesse momento, né? Porque, principalmente no Brasil. No Brasil, a gente tem fraudador pra caramba. Então, às vezes, só um checkout ali que você tem, um e-commerce... às vezes só o cara testar cartão lá no seu checkout já derruba a sua reputação com o adquirente, com as bandeiras. Isso prejudica você transacionar com seus próprios clientes, que são legítimos, né? E aí isso é perca de faturamento. E no final, Black Friday, datas mais assertivas assim, normalmente 1 minuto é uma grande perca. Então isso tem bastante impacto. E a quantidade de produtos que vocês têm lá online quantos por cento do negócio? Hoje, todos os produtos nossos basicamente são online, né? Não todos, né? Mas acho que 80% dos produtos são online, porque são cursos, são treinamentos, são acessos, né? A streaming, por exemplo, Finclass. Então, a maior parte desses produtos que a gente oferta ali no mercado são de maneira digital. E aí tem um outro treinamento que acaba sendo presencial, por exemplo, o Equity+, que é voltado mais para empreendedores. Tem algumas experiências que são mais ligadas junto com os influenciadores, né? Às vezes tem alguns eventos presenciais para ter mais contato com o público. E aí, mas tudo às vezes gira no digital, né? Porque o cliente ele participa num evento presencial, mas ele compra no digital. Ele compra no e-commerce lá, compra no site. Então acaba girando no mesmo sistema. Bacana. E como é que vocês se preparam para essa época do ano? Como é que é lá a dinâmica assim dos bastidores, né, é bem interessante. Eu já estou lá há bastante tempo, então eu acompanhei desde quando tinha 70 funcionários para agora que tem dos quase 300 funcionários, mais de quase 1.000 ali, pessoas envolvidas com consultores, PJs, etc. Então, é legal porque lá todo mundo se une, né? Então, seja uma Black Friday ou um aniversário de uma marca ou uma data importante, todas as áreas da empresa, elas se relacionam para atingir aquele objetivo. Então, o jurídico ele vai ter que lidar com contratos para poder fazer contratação, para poder... Com agilidade, né? Por causa de fechamento. Exatamente, porque tem data, né, para poder... Então, o planejamento, para mim, é a principal chave, assim, de sucesso dentro dessas datas. E aí, dentro dos bastidores mesmo, acho que a equipe em si, de maneira geral, são bem unidas, né? Financeiro fala com tecnologia no final ela acaba apoiando essas outras áreas, né? Então o jurídico às vezes precisa agilizar o processo através da tecnologia, o financeiro também precisa ter insights ou ter dados para poder trabalhar em cima e utiliza a tecnologia, o time de dados. Então, por exemplo, a gente tem uma ação lá que quando tem essas datas, tem muito volume de atendimento, né? Então, muitos clientes entrando em contato, pedindo suporte, etc. Então, a gente precisa também dar uma vazão para o time de atendimento. Então, a gente contrata várias pessoas ali para trabalhar naquele período. Então, tem que preparar essas pessoas, tem treinamento dessas pessoas, tem acesso dessas pessoas. Então, os times trabalham em conjunto também para que tudo isso funcione e no final a gente consiga bater a meta. Porque é uma meta da empresa, mas é uma meta nossa também. Porque se a empresa não ganha, a gente não ganha no final. Boa. Você, Igor, como é que você vê esse momento aí de Black Friday? Você tem uma visão de vários clientes que utilizam Orca.
Cara, no geral, eu vejo que é um tempo onde tá todo mundo com os nervos à flor da pele, principalmente o pessoal de tecnologia, e acho que justamente pelo ponto que o Fabrício trouxe, né, que tem um monte de cliente acessando e um pequeno problema pode causar um grande prejuízo para a empresa, tá todo mundo tentando garantir que isso seja da maneira mais fluida possível. E isso é desafiador, porque se você tem, sei lá, 10 máquinas durante um período normal no ano, na Black Friday você vai ter 20, e 20 máquinas tem mais vulnerabilidades, tem mais problemas de configuração, tem mais exposição à internet. Então é uma época extremamente desafiadora. Não somente a Black Friday, né, mas todos esses períodos onde a gente tem um crescimento no tráfego, de acordo também com o nicho da empresa. Tem muita empresa, por exemplo, chega no final do ano, já está começando naquela lentidão, enquanto outras, no final do ano, é a época que mais trabalha, sei lá, às vezes alguma coisa de turismo, né? Ou algum outro setor, varejo, exatamente. Então, acho que é um período extremamente desafiador e a gente, como Orca, sempre tenta ajudar os nossos clientes da melhor maneira, trazendo a visibilidade, né, e todos esses pontos que a plataforma traz. Não, e é legal que às vezes tem uns comportamentos que só aparecem em alto volume, né? Você tá no volume normal aqui, não tem erro, não tem nada. Na hora que dá um pico de acesso ali, começa a aparecer um erro na API, alguma coisa que não tinha mapeado antes. O cara fez um teste de estresse até um limite e chega, na verdade, lá o limite é 3, 4 vezes maior, né? E aí aparece o problema lá. Como é que é essa preparação do Black Friday lá dentro do Grupo Primo? De infra e... Bom, lá a gente tem as coisas... É que a empresa em si, né, vários produtos ali já nasceram muito escaláveis. Então, por exemplo, a Finclass, ela nasceu já de ambiente de lambdas. Então, ela já nasceu para ser altamente escalável. Então, quando foi o lançamento da Finclass, já deu um topo ali de 100 mil clientes acessando simultaneamente. Eu estava acessando esse conta, dia. Então, ele já tem esse viés de trabalhar com arquiteturas escaláveis. Mas a gente sempre toma conta ali também de se planejar antes para ver se o que a gente tem ali de volume, né, de infraestrutura já provisionada, assim, a gente precisa ajustar. Porque às vezes, por mais que seja altamente escalável, a AWS ou qualquer outra nuvem, você precisa definir os limites. E às vezes pode ter um limite lá que está errado, e aí, na hora da verdade ali, esse limite, se você não conseguir alterar, porque tem coisas que a gente não consegue alterar quente, né? Sei lá, um armazenamento de um banco de dados, se ele tiver definido lá para 50 gigas, se você querer mudar, você vai ter um downtime ali, por mais que seja de 1 minuto, alguma coisa, um downtime que pode impactar ali uma venda, pode impactar um cliente final. Legal. O downtime no final da live que ele põe lá o preço, aí nessa exato. hora precisa mudar o banco, já era, né? Exatamente. E quais que foram os aprendizados dos anos anteriores para esse ano aqui? Poxa, eu acho assim, o principal aprendizado é a questão do planejamento e envolvimento de times, né? Principalmente quando a gente fala de segurança. Eu acho que tem muito aquele conceito do SDLC, né? De trabalhar a segurança no planejamento ou na arquitetura, no design do produto. Porque às vezes chega uma demanda de segurança que vai chegar em cima da hora e isso pode causar um problema. Por exemplo, o WAF. Você vai configurar o WAF lá para a aplicação, mas às vezes se não estiver bem dimensionado e se alguém começar a atacar, derruba a aplicação e causa indisponibilidade. Então, se você já sabe que vai ter aquilo, já está junto com o time, ou às vezes não só o WAF, né, mas pode ter outros problemas relacionados à fraude, por exemplo. Então, como que a gente vai mapear se tem uma possível fraude ou não? Então, fazer a modelagem de ameaças é super importante para a gente conseguir ter num lançamento de um produto ali, minimizar ao máximo os riscos que a gente pode expor ali e acabar causando algum tipo de prejuízo ou impacto negativo para a operação. Tem ficado mais fácil ao longo dos anos? Tem ficado mais fácil. Porque aí você vai aprendendo, né? Bom, então... Que bom, né? O tráfego vem sendo muito diferente de uns anos para cá, por exemplo, vocês têm um crescimento percentual assim, quanto ano a ano? Não muda tanto, mas é porque também varia muito de produto, né? Porque aí vem por exemplo, o Thiago vende um produto, e aí o Perini vende outro produto, aí às vezes tem uma união dos dois públicos para vender um produto diferente. Sim. Então, às vezes, pode variar nesse sentido. Mas isso é muito trabalhado junto com o time de CRM também, que eles fazem toda a previsibilidade ali, de qual lead que está quente, qual lead que vai possivelmente comprar e etc. Vocês conseguem ter uma estimativa de carga antes do negócio. Então, exato. Vocês conseguem... Tem uma previsibilidade, né? Então, o time trabalha bastante em cima disso também. Interessante ver que vocês estão alinhados com o negócio, né? Não, lá é muito, muito alinhado o negócio, assim, bastante.
Então, a linha executiva, né, elas sempre dá um bom direcionamento para a gente conseguir atingir as metas no final. E quem faz isso daí? É o próprio Thiago, o próprio Perini? É mais os líderes de BU, né? Então, por exemplo, o André Gradin, hoje é o líder da BU lá da Finclass, hoje está liderando mais algumas unidades de negócio, então ele planeja junto com os outros times, né? Então, desce ali junto com lógico, vai junto com o corpo executivo ali definir quais são as metas e os produtos, mas depois desce com o time de marketing para poder fazer o trabalho ali de aquecimento das campanhas. Aí tem, por exemplo, o time de produção que vai preparar os ads, que vai fazer as gravações junto com os influencers ou com as parcerias, né? E aí, posteriormente, soltar esses ads junto com o time de lançamentos, que vai trabalhar também toda essa questão do lançamento em si. E aí tem time de desenvolvimento que vai gerar uma landing page focada naquele lançamento, e aí depois o time de infra que vai provisionar também. Então, pronto, o Fabrício já tá manjando de marketing. Não, né? você fala, tá fazendo o topo de funil já, né? Mas é um baita aprendizado para a vida, né? No final, você aprende muita coisa, não fica focado só em tecnologia. Então, assim, para mim foi muito valioso, assim, minha experiência no grupo, que eu aprendi bastante coisa. Então, sei lá, aprendi sobre câmeras, sobre microfone, como faz encode de vídeo, por que um é melhor que o outro. Então, aprendi bastante coisa até diferentes da área de tecnologia e segurança. É bem legal, para quem já teve a oportunidade de ir lá no escritório de vocês, todo o perímetro são salas ali de gravação, né? Isso. De estúdio. E metade é escritório, metade é sala de gravação. De estúdio de gravação. É bem legal lá. Outra coisa, minha última pergunta. Não, eu posso fazer quantas quiser, fica à vontade. Que aperto que você passou nesses anos aí de Grupo Primo, não só no período de Black Friday, mas outros períodos também? Eu acho que... Pô, essa pergunta é difícil, hein? Foram muitos? É que tem bastante demandas, assim, então a gente tem vários projetos e aí acho que lidar com diversos projetos ao mesmo tempo é o mais difícil. Então, segurança no final é um guarda-chuva de diversas coisas, né? A gente não tem uma coisa só, a gente vai olhar só para segurança ofensiva ou vai olhar só para segurança de rede. Então, tem muitas coisas e a gente precisa lidar com muitas vezes ao mesmo tempo. Tem coisas que dá para a gente focar num projeto só e ficar ali lidando com aquele projeto, mas tem momentos que a gente precisa, ao mesmo tempo que tá lidando no projeto, você tem que tocar alguma outra coisa, alguma demanda. Então, tem coisas que às vezes tem que passar por cima, né? Porque é mais prioridade. Então, o negócio às vezes é mais prioritário do que uma outra prioridade de projeto. Então, mais algum incidente de segurança que você incidente eventualmente calma tem... antes de você responder. Pensa, vê se não vai falar alguma coisa que não pode, né? Não, a gente sempre tem que lidar com o incidente porque depende do... Acho que toda empresa no final ela tem incidente. Aí depende do impacto do incidente. Então, mas, sei lá, vazou uma chave de desenvolvimento. Você precisa lidar com aquele incidente, trabalhar para resolver e para aquilo que não aconteça nunca mais. Então, ensinar ali, ou por exemplo, a utilização do Orca ajuda bastante nesse ponto, porque ele já notifica ali se tem uma possível chave num código no GitHub ou em algum tipo de repositório que está integrado. E ele já alerta também, por exemplo, uma notificação no Teams ou no Slack ou em qualquer outro canal que esteja integrado ali. Então, isso aí ajuda bastante nesse ponto. Mas, no final, por exemplo, faço segurança de redes, faço um pouco de segurança de cloud, mas também tem que fazer a resposta a incidente, né? Às vezes tem uma campanha de phishing rodando, então a gente precisa entender essa campanha de phishing, por que está acontecendo, da onde que está sendo direcionada, como que a gente bloqueia ou evita que isso ocorra futuramente. Então, acho que esses apertos assim que acabam ocorrendo mais no dia a dia. Você viu alguma coisa diferente disso aí? Cara, já vi algumas coisas pesadas acontecendo, né? Obviamente não vou citar nenhum nome aqui, mas a gente vê todo tipo de incidente acontecendo, tanto com empresas do mercado, com às vezes até mesmo cliente nosso, que vem notificar a gente, fala, olha, tal coisa aconteceu, obrigado por ter alertado, ou tal coisa aconteceu, e passa um feedback de que queria ter recebido essa informação de maneira diferente, porque, querendo ou não, a plataforma está sempre evoluindo, né? A Orca ela foi fundada em 2019, então hoje são 6 anos de empresa,
uma criança ainda comparado com várias outras empresas que são mais velhas, então a gente está sempre evoluindo o produto, mas a gente vê com bastante recorrência incidentes. Um dos maiores, um dos mais comuns hoje em dia é isso que o Fabrício comentou, vazamento de secret. É até um negócio que eu costumo fazer quando a gente está fazendo POV com o cliente, perguntar para eles se eles têm alguma OpenAI API Key no GitHub aberto. E o pessoal sempre fala, não, aqui em casa isso não acontece, isso pode acontecer no concorrente, aqui não acontece. E aí já aconteceu da gente estar numa sala, igual a gente está aqui, entrar lá no GitHub deles, digitar OpenAI API Key na search do GitHub, e, cara, aparecer milhares, obviamente algumas estavam inativas, outras eram de desenvolvimento de fato, e tinha, sei lá, 5, 10 dólares de crédito, mas o cara bate o olho naquilo e ele fala, eu achei que não tinha, não era para ter pelo menos. Então esse é um dos maiores que a gente vem vendo aí, além de todos os ataques que estão acontecendo agora através da comunidade open source, né? Então tem uma série de ataques de supply chain acontecendo. Essa semana mesmo se desenrolou lá o Shai Hulud, que é uma alusão ao filme do Duna, lá, aquela minhoca, e é um ataque de backdoor, então eles inserem uma espécie de malware dentro das aplicações, e mesmo que você lide com o ataque, ele continua lá persistido, porque essa é a ideia do backdoor. Então, além dessas misconfigurations, esses problemas de configuração, vulnerabilidade, hoje a gente ainda tem que lidar com esses ataques externos que estão acontecendo, e no fim, todo mundo é baseado em open source. Você está utilizando um Linux, você está utilizando às vezes um SSH, tudo isso é open source e está vulnerável a ter ataque a qualquer momento. Basta um mantenedor sofrer algum ataque e isso pode chegar a você. Então, a gente vê bastante coisa grotesca acontecendo por aí afora. E no final o código é aberto, né? O cara simplesmente pode ir lá, estudar o código e tentar achar uma vulnerabilidade ali. Principalmente agora que tem IA, me ajuda a achar uma fragilidade aqui no código, né? Então tem bastante esse cenário aí. Por exemplo, que você comentou das cadeias de suprimento mesmo, essa semana teve o do NPM, né? Então, até um recurso que eu achei interessante no Orca, que na parte de notícias, ele te mostra ali notícia relacionada à vulnerabilidade, né? Por exemplo, não tem uma CVE publicada, porque é um zero day, mas ele coloca lá que você tem, que foi publicado um artigo, né, um risco sobre isso, e ele te fala lá os ativos que você tem no seu inventário que pode ter sido afetado ou não. Exato. Então isso aí já ajuda bastante você fazer a correção dos problemas que você tiver ali no ambiente. Mesmo antes da CVE ser lançada, né? Acho que esse é o grande ponto, porque, por exemplo, nesse caso do Shai Hulud, ele impactou milhares de packages, milhares de pacotes no GitHub. No fim, a CVE ainda não tinha sido publicada, mas a gente já sabia que nesses 1000 pacotes, na versão XYZ, existe essa vulnerabilidade. Então, vamos criar uma query, procurando a presença desses pacotes, e deixar isso disponível para os nossos clientes. E aí, a gente entra no nosso dashboard inicial, tem até uma abinha lá que é tipo notícias, né? Onde você pode ver, saiu isso daqui tal dia, clique aqui para ver se você está afetado. E aí você clica, a gente leva para uma query, onde você pode rapidamente ali ver, beleza, ainda não existe a CVE, mas eu já sei que eu tenho um pacote tal na versão XYZ. Assim que a CVE for publicada, as soluções mais tradicionais de vulnerabilidade vão começar a me avisar, porque eles estavam esperando a CVE existir. Mas a gente tenta fazer esse passo antes, porque a ideia da Zero Day é tratar o mais rápido possível, né? Se fosse para demorar alguns dias, a gente nem alarmava tanta situação. Então a gente tem esse processinho a mais para poder ser um pouco mais ágil na detecção desses problemas, e que infelizmente acontecem agora toda hora. Acho que se abrir o portal da Orca, deve ter, no último mês, pelo menos 5, 6 coisas impactando open source, impactando pacotes públicos, que acaba impactando nossos clientes, e a gente traz essa visibilidade. É fácil de mexer no Orca? É bem intuitivo, assim, eu tive bastante facilidade, e a documentação é bem rica também, né? Então, para quem é técnico, assim, vai lá na documentação, você vai achar a informação que você precisa, dificilmente passa algum tipo de perrengue. Então, a granularidade e a profundidade que o Orca chega é bem interessante. Então, por exemplo, eu posso criar automações específicas para tipo de alertas específicos. Então, se eu quero um alerta só de application security que é crítico e que tem exploit disponível, aí eu gero um alerta ou eu gero um bloqueio. Então, acho que o controle de políticas também de segurança dentro disso é bem interessante, porque você pode bloquear ali uma vulnerabilidade, né, num pacote open source, por exemplo, que tem um exploit disponível, e aí você bloqueia ali o pipeline para não ir para frente e acabar
causando algum tipo de impacto negativo na aplicação. Né? É o shift left que o pessoal fala, né? Tentar, exato. num ciclo de desenvolvimento onde mais à esquerda possível está o desenvolvedor e no mais à direita possível está o seu ambiente produtivo, a ideia é sempre ir o mais para a esquerda e fazer segurança o mais perto do desenvolvedor. E esse desenvolvedor não é necessariamente somente um desenvolvedor de software, ele pode ser também o cara que desenvolve infraestrutura, como código, certo? Terraform. Ele pode ser o cara que está criando os manifestos de Kubernetes. E isso também é uma boa prática que veio com a cloud, né? Essa ideia toda do IAC. A maioria dos nossos clientes hoje, pelo menos, utilizam IAC muito forte. Então, quando você tem até a sua infraestrutura declarada como código, tudo passa a ser um check no código. Sim. Você pode determinar que aquele bucket tem uma vulnerabilidade antes mesmo de deployar ele, porque você vê lá que no recurso Terraform, a propriedade que seta isso como público está marcada como público, então você já bloqueia ali no pipeline mesmo, e nem deixa que esse bucket seja criado para ser um risco em produção, e ele passa a ser só um bloqueio dentro de uma step de pipeline. Quanto que o Orca trouxe de clareza para vocês no dia a dia dos problemas? Poxa, trouxe bastante clareza para a gente. Principalmente a gente começou a utilizar a Orca também como KPI, né? Então, antes, o nosso time ele não é tão maduro ainda, né? Então, a gente está num processo de amadurecimento, de crescimento. Então, a gente precisa tá numa fase de aproximar mais com o negócio para mostrar a efetividade do time, o que a gente está fazendo. Porque, às vezes, a gente pega uma vulnerabilidade crítica lá na infraestrutura, a gente resolve... A gente resolveu um problema, ninguém nem sabe que resolveu. Ninguém nem sabe o que aconteceu, né? Então, não cria valor ao seu trabalho. Então, o Orca trouxe um pouco mais de valor também ao time de segurança, porque a gente acaba pegando ali, sei lá, no começo de semestre, pega as vulnerabilidades numa conta X, lista, e vamos trabalhar em cima de resolução dessas vulnerabilidades. E aí, no final do semestre, a gente consegue provar lá o esforço de trabalho. Falar, ó, a gente reduziu 80% de risco em relação a essa conta ou em relação a vulnerabilidades críticas que estavam aqui no ambiente, né, de uma maneira geral. Então, tem sido bastante efetivo nesse sentido de mostrar resultados, né, e visibilidade. Legal, né? E tira também o barulho, né? Você foca no que é mais importante de verdade, né? Exatamente. E aí a gente consegue fazer força-tarefa também, né? Então, acaba unindo os times, né? Não fica só segurança, a gente consegue chamar alguém de infra, de cloud, ou passa algumas delegações para o time de desenvolvimento poder corrigir também, porque a gente acaba trabalhando a 4 mãos. Eu gosto de ouvir isso. É bom. Não, porque todos os clientes que têm Orca falam bem, né? E todos gostam muito da ferramenta. E eu já ouvi de cliente de Orca falando assim, cara, antes de eu comprar qualquer solução de mercado, primeiro eu vou ver se o Orca faz, se ele não fizer que eu vou olhar o mercado, pesquisar, etc. Mas toda vez que eu vou lá tem alguma coisa que me atende, sim. Então... Sou suspeito para falar, mas é verdade, né? Eu estive no MindDSEC esses dias, né? E aí eu vi algumas soluções também parecidas, mas falei, não, mas o Orca me entrega isso e mais. Então, sempre o a mais, né? Sempre a mais. Sempre... O produto, acho que ele está indo nessa direção, né? Eu venho já de uma outra empresa do setor que também estava tentando sempre adicionar coisas, porque acho que eu vejo que as empresas, no geral, estão sempre tentando reduzir o budget, principalmente nesse momento, na atual economia que a gente está. E uma das plays para você fazer isso é justamente você fazer a consolidação de várias ferramentas em uma só. Mas se você deixa o dinheiro de lado, se você esquece o budget e olha somente pela perspectiva da implementação, é muito mais fácil você fazer tudo numa ferramenta só. É muito mais fácil você entrar numa ferramenta, por exemplo, como a Orca, ver lá um alerta, sei lá, de S3 exposto para a internet, e ao mesmo tempo ver que esse alerta foi criado a partir desse S3, e esse S3 foi criado desse repositório de código. Então você já pode ir lá direto no repositório de código e fazer o fix disso que está rodando em produção. Isso só é possível por a gente ter todo o ecossistema de segurança. Essa parte do código, por exemplo, é a parte de AppSec, que o Grupo Primo também usa, e é um dos módulos que a gente oferece, e acredito que a ideia daqui para o futuro é poder crescer cada vez mais, obviamente mantendo a coerência, a gente não quer ser o pato, né? Não quer fazer tudo, mas a gente está... vocês estão fazendo bastante coisa direito, né? Sim, exatamente, essa é a ideia. Não crescer de maneira que a gente comece a fazer coisas que está fora da ideia de cloud security. Acho que eu posso estar falando algo errado aqui, eu de fato não sei a visão de produto longo prazo, mas com base nas features que vêm sendo lançadas, eu acredito que a ideia é adicionar mais alguns escopos e melhorar os escopos que a gente já tem, sem crescer para coisa muito externa, mas ao mesmo tempo manter um guarda-chuva bom ali de proteção para o máximo de coisa possível.
Pô, acho legal também a questão da granularidade que você tem em gerenciar alguns alertas, né? Então, por exemplo, tem um alerta que para você não faz sentido ele tá alertando porque você sabe que não existe um risco efetivo ali, mas o Orca aparece como um risco, mas no final não é um risco de negócio. Então você consegue fazer exceções ou diminuir a nota daquele risco para ele não ficar criando alertas desnecessários. Você consegue, por exemplo, colocar que é um risco aceito ou que aquilo não faz sentido, é um dismiss, criar uma exceção para aquilo não alertar novamente. Então, eu acho bem interessante essa questão da granularidade também, porque junto com o ataque path, né, às vezes o ataque path fala que está público ali, mas não necessariamente está público mesmo, né, porque às vezes está como público, mas só tem alguma coisa na frente que restringe esse acesso. Tipo, a flag da cloud está como pública, mas tem alguma coisa, às vezes, que pode restringir o acesso, e aí você acaba utilizando essas granularidades para poder deixar com mais a cara do que você precisa. É mais a visão do negócio mesmo, né? Não só tecnologia, né? Você consegue dar esse molde lá, setar nota e fazer o ajuste para Exatamente. ver o que é aceitável e o que não é aceitável. Pô, a questão das integrações eu acho que é bem interessante. Então, por exemplo, se você pega um alerta, está integrado com o Gira, eu tinha um problema assim, né, quando eu fazia algumas integrações manuais, porque aí você manda o alerta pro Gira, mas aí você trata no Gira e na ferramenta ainda tá o alerta aberto. Fecha, né? No Orca ele já entrega, já sabe que no Gira resolveu, ele já resolve lá, ele já verifica se resolveu mesmo. Se não resolveu, ele reabre o alerta ali. É isso mesmo, não vai confiar só em quem fechou no Gira, né? Ele tem uma validação adicional, de fato. Essa integração bidirecional com o Gira é algo que de fato destaca a gente, porque tem muitas pessoas que estão justamente trabalhando na camada do Gira. Esse cara ele não quer sair do Gira, ele não quer olhar ali, resolver o problema e ter que entrar numa plataforma, Orca ou qualquer outra que seja, para marcar e aprender onde que clica, onde que fecha o ticket. Ele já sabe trabalhar no Gira, ele sabe como o Gira funciona, ele passa boa parte do tempo dele no Gira, então ele quer manter o trabalho ali. Ele fecha o ticket, ele opera o ticket, ele comenta no ticket, tudo dentro do Gira. E o que a gente faz é trazer essa informação sempre para dentro da Orca, para manter os dois em sincronia. Caso você queira trabalhar na Orca, a gente também faz o caminho contrário. Então, se você fechar na Orca, também vamos fechar no Gira, mas a maioria dos casos de uso que eu vejo é o pessoal que prefere trabalhar no Gira, fica lá e a Orca se mantém em sincronismo com o Gira. Às vezes não precisa nem dar acesso pro cara, né? E muitas vezes eles não têm. Muitas vezes eles não têm, né? O desenvolvedor ali, às vezes, não tem acesso, e abre o bug lá para ele no Gira, ele vai lá e corrigir. Isso é muito bom para conversar com a área de produto, né? Porque às vezes o PO, ele não quer saber detalhes da vulnerabilidade. Tem uma coisa para resolver, tá no backlog lá. Então você já integra ele no backlog do cara, colocando os alertas lá, e aí ele junto com o time dele fala, a gente tem esse problema aqui, é crítico, vamos colocar nessa sprint para resolver. Então, às vezes você não precisa ter uma interface direta com o PO, você já coloca ali no backlog de forma automática alguns alertas. Sim. E uma coisa também que eu vejo muitos clientes utilizando dessa funcionalidade, a gente tem o que a gente chama lá de BU, que é uma maneira de replicar as business units que os clientes têm. E aí, o que a gente costuma fazer? Para cada BU, a gente às vezes quer gerar um alerta num projeto diferente no Gira. Porque imagina que eu tenho uma BU que é gerenciada por uma squad e uma outra BU gerenciada por outra squad. A gente consegue configurar de maneira que todos os alertas vindo de uma BU vai ser criado no Gira dessa squad e os vindo da outra BU vai ser criado no Gira da outra squad. Então fica algo coerente ali, justamente para sair do cenário antigo que muita gente tocava, que era ter um Gira de vulnerabilidades, ok? Você não sabia quem que pegava, ficava lá um pool de vulnerabilidade, 1 milhão de ticket aberto, ninguém assinado. Não tinha dono, né? E ficava lá, ficava só crescendo ali. Só no limbo das vulnerabilidades, exatamente. Então, é uma coisa que eu acho da questão da granularidade do Orca, que você consegue mapear o template do Gira ali para cada projeto do Gira diferente, você consegue mapear uma notificação de Teams para cada canal diferente. Então, são vulnerabilidades que são ligadas à cloud, tu vai alertar o time de cloud. São vulnerabilidades ligadas ao WebSec, da ABU, tal. Você vai alertar o Teams da ABU tal, desenvolvimento back-end, por exemplo. Então, eu acho isso muito fenomenal. Não havia outra ferramenta ainda no mercado que faz esse tipo de granularidade, né? Você acaba tendo que ter um canal padrão ou um Gira padrão e colocar tudo lá. Aí vira o canal silenciado, né? Vira o canal que quando gera muito ruído, né? Exato. Você fica cego. Cai 3 notificações que não é minha, eu já não quero mais ver aquele canal. Eu já não quero mais que seja... não é pra mim, né? Não é pra mim. Aí o dia que cai uma pra mim, eu tô fazendo outra coisa.
É difícil isso, né? Pô, legal, né, meu? Outra possibilidade seria fazer isso dentro do Gira, tentando interpretar por tipo de vulnerabilidade, o tipo de... Aí você vai fazer um projeto para o projeto do Gira. Exato. Virar engenheiro de Gira, né? Aprender tudo de Gira, as API, como funciona. Embora tem muita gente que acaba fazendo isso. O Gira é um produto muito grande, inclusive, né? Muito customizável. Tem vários casos de usos diferentes de Gira. Mas o que a gente tenta entregar é algo simples, mas que funciona. Show. Integração feita. Como é que você vê, Igor, a questão da superfície de ataque quando a infraestrutura escala nesses momentos de Black Friday ou outras festividades? Cara, todo ruído, toda a quantidade de alerta, toda a quantidade de vulnerabilidades, tudo aumenta. Então, a gente passa a ter mais infraestrutura, a gente passa a ter mais código, a gente passa a ter mais containers, lambdas, no caso de vocês, a gente tem muito mais recursos. E se antes já estava difícil lidar com aquele recurso que a gente tinha, quando chega nesses momentos, fica tudo mais complicado. A quantidade de vulnerabilidade escala na proporção da infra ou é diferente? Na maioria das vezes, sim. A quantidade de alertas, principalmente alertas de cloud, não costuma escalar, porque, por exemplo, um load balancer que serve 1 milhão de requisição, serve 10 milhões de requisições e serve 100. Mas para servir 1 milhão de requisições, às vezes você precisa ter 3 VMs atrás desse load balancer. E cada VM tem, sei lá, 5 vulnerabilidades. Para servir as 10 milhões, agora você precisa ter 30 VMs. E essas 30 VMs somadas vão ter, sei lá, 150 vulnerabilidades. Então, algumas coisas crescem de maneira proporcional à infraestrutura, outras não. Mas tudo se torna mais crítico, né? E também acho que, me colocando no lugar do time de SEC, que está trabalhando com isso no dia a dia, é sempre muito sensível para o time de segurança aí resolver alguma coisa, principalmente quando a gente se trata de um alerta de cloud. Então, por exemplo, S3 Bucket Público é o exemplo mais clássico que a gente fala. A gente tem uma funcionalidade na Orca que é a remediação automática. Então, para alguns alertas, a gente permite que você remedie isso de maneira automática. A gente faz um pequeno deployment dentro da conta do cliente, com lambdas, etc. E para alguns alertas, a gente vai lá e remedia. Então, sei lá, security group é aberto para o mundo. A gente vai lá e modifica esse security group. Só que é sempre muito sensível você fazer isso. O security group que está aberto, às vezes ele está atendendo uma aplicação crítica, você vai lá, fecha esse cara e ele para de funcionar. Então, acho que nesses momentos de Black Friday, que também o negócio está com o olho muito em cima, segurança está trabalhando num campo minado. Ela tem muito mais problema para lidar e, ao mesmo tempo, ela está pisando em ovos ali. A ideia do campo minado é boa, né? Você tirar um negócio fora do ar numa segunda-feira, 9 da manhã, versus você tirar no meio da Black Friday, é outra proporção. Derrubar a autorização de cartão ali, os caras matam ele ali, né? O que você faz? Uma regra de WAF ali errado, você derrubou. Você assume o risco e fala, cara, não vou ficar corrigindo agora na sexta-feira. Depende do risco, né? Se o risco é iminente ali, você tem certeza do que você está fazendo, tem que mitigar. Que às vezes é uma vulnerabilidade, vai. Você fala, cara, vou mexer no ambiente de produção agora, sexta-feira, 6 da tarde. Não, é complicado mesmo. Ou deixo para sábado, deixo para segunda. Hoje tá passando cartão, e aí? Existe algumas exceções, né? O negócio é acordar com o negócio. Existe essa vulnerabilidade, então acho que um ponto que a gente sempre faz quando a gente pega uns cenários mais críticos assim, a gente alinha com o negócio, ou com o CEO, com o CTO, seja quem for lá que está responsável, fala, olha, tem esse risco aqui, a gente encontrou, o que você quer fazer? Você aceita ou você quer resolver? E aí a gente toma essa decisão em conjunto para tomar essa operação aí. O fim é tudo cálculo de risco, né? Falar para o cara, exato. O risco de resolver é a gente eventualmente derrubar o ambiente, o risco de não resolver é a gente sofrer uma exposição e tentar de alguma forma mapear esse risco, né? E acho que as empresas vêm fazendo isso hoje muito bem, conseguindo traduzir riscos de cybersecurity para dinheiro no fim do dia. Sim. Então está muito claro hoje para vários clientes nossos, por exemplo, a pessoa sabe exatamente qual que é o risco que vai ter se ele tiver uma vulnerabilidade exploitada. Ele sabe exatamente o risco que vai ter se ele sofrer um DDoS e ficar 40 minutos fora do ar. E eles conseguem traduzir isso para um cheque, basicamente, um valor monetário, e botar isso contra outras prioridades, contra outros investimentos. E isso também nos ajuda muito a vender Orca, né? Porque a gente foca muito em ROI. A gente foca muito em mostrar para a pessoa que você tem um risco no ambiente, você vai conseguir resolver isso,
e o retorno sobre investimento vai ser super rápido, porque você está cheio de problemas, eventualmente, dentro do ambiente. Então, acho que a ideia de você conseguir, de fato, traduzir esse risco de cybersecurity para uma questão financeira ajuda muito a tomar decisão nesse tipo de ocasião. Novamente, vem muito alinhado com a modelagem de ameaça. Então, se você está trabalhando num projeto bem planejado, que você consegue trabalhar junto com o time de segurança para fazer a modelagem de ameaças, você já sabe os riscos, você já consegue calcular ali os possíveis riscos que você vai ter, né, os problemas de segurança e fazer sentido se aquilo vai ser fechado, se não vai ser fechado, e se faz sentido ou não. Show. Vai lá. Você tem algum tipo de ataque mais comum nessa época do ano que vocês passam? É mais... Olha, eu acho que o principal, a gente sempre foca bastante em monitorar a infraestrutura, né, e monitorar a questão, porque a maioria é tudo web, então a gente acaba usando bastante mais o WAF ali para poder fazer esses tipos de proteções. Tem a questão da pipeline também para mitigar os riscos de vulnerabilidades, independências e em código também. Mas eu acho que o principal problema hoje a gente acaba tendo nessas épocas é fraudes, né? Então, porque são influenciadores grandes, então começam esses grupos de fraudadores clonar a imagem, criar páginas. Então a gente trabalha o Threat Intel. Então a gente tem plataformas de Threat Intel para derrubar o quanto antes, né, essas páginas que acabam subindo. Então, sei lá, tem uma menção ao Thiago Nigro e a gente vê que essa menção é um Instagram falso tentando mandar mensagem para os clientes, etc. Então, esse é um principal problema, assim, acho que as empresas têm. E tem coisas que, infelizmente, é difícil derrubar, né? Então, sei lá, o cara tem uma rede de Black Hat lá no fórum, ele contrata um provedor de Black Hat lá na África do Sul, sobe lá a infraestrutura. Então, às vezes, a comunicação para você chegar nesse provedor, às vezes, você mandar uma reclamação ou pedir para derrubar, já é um provedor feito para os caras fazerem. Já é feito para isso, né? É feito pelos caras, né, quase. Então, é complicado esse tipo de cenário. Então, acho que o que a gente tem utilizado bastante ultimamente é ter canais de comunicações mais seguros e efetivos, e também instruindo os clientes sobre as comunicações oficiais, como que a gente funciona, qual é o nosso site, etc., para evitar esse tipo de fraude. Que o pessoal pega uma fotinho, põe no WhatsApp e dá 90% de desconto para fechar, né? Exatamente. Engenharia social, né? Acho que é o maior risco que eu vejo hoje, assim. A gente até brinca lá que, tipo, não vale nada a pena você ter uma solução como Oracle, qualquer outra solução, se qualquer um entra dentro do escritório e tem acesso aos notebooks abertos, sabe? Acho que engenharia social é algo super pesado hoje em dia. Eu lembro da época que eu trabalhei na AWS, chegava a ser um negócio super pesado, assim, dentro do escritório você não podia, por exemplo, deixar o computador aberto, mesmo com senha, era sempre o laptop fechado, eles eram super severos com isso. Então, esse é um risco que eu vejo bem forte hoje em dia. A gente é treinado lá toda semana, eu recebo um e-mail do CEO falando: Igor, preciso falar com você urgente para ver um negócio. E é sempre tentativa de phishing, obviamente o CEO não vai mandar mensagem para mim, apesar dele ser um cara gente boa, super acessível, mas semanalmente a gente recebe semana de phishing, e caso você caia, caso você não reporta, te botam para fazer de novo o treinamento de segurança. Então, as na empresas... Orca. Ou na AWS? Na Orca. Na AWS não era tão frequente, e na empresa anterior que eu trabalhava, uma história que eu sempre conto para todo mundo, eu lembro até hoje, estava no Natal em casa, eu ia viajar, para os Estados Unidos 10 dias depois, e aí eu recebi um SMS da United falando: clique aqui para confirmar seu negócio. Na hora que eu cliquei, foi lá: você foi assinado para o treinamento de segurança. Isso era a tentativa de phishing. Aí foi lá eu fazer o treinamento de novo. Você tem 72 horas para fazer, é um negócio bem crítico. Então acho que não é um problema que a gente resolve na Orca, infelizmente, mas acho que na minha cabeça hoje é um dos maiores causadores de problemas, e que geram problemas maiores. Por exemplo, esse Shai Hulud que a gente estava comentando, teve um incidente parecido no NPM há um tempo atrás, onde, através de engenharia social, hackers obteram acesso ao GitHub de um mantenedor chamado Quix. Era um cara da China, e ele era mantenedor de 50 repositórios open source. E esses repositórios tinham, milhões e milhões de downloads por hora. Através da engenharia social, eles conseguiram acesso ao GitHub desse cara, puxaram código como se fosse ele, legítimo, ninguém hackeou ele nem nada, era engenharia social, e puxaram código vulnerável como se fosse ele,
Isso afetou todos os pacotes que ele era mantenedor, ele conseguia dar tipo um force push lá sem que ninguém fizesse code review, porque ele era mantenedor tipo master dos projetos, e isso foi uma das vulnerabilidades maiores que aconteceu esse ano, afetou milhares e milhares de empresas e baseado em engenharia social. Eu não sei como que aconteceu, mas isso foi o disclaimer lá que passaram do problema, de que conseguiram as credenciais desse cara através de engenharia social. Então é um problema que cria outros também, né, dentro do mercado de cyber. No final, a engenharia social é a chave, né? O cara não precisa criar um malware super robusto, né? Ele só precisa te enganar o suficiente para você confiar. Exato. E passar a credencial para ele. Você tem a chave, você tem um crachá e a chave, já foi. Eu acho que o ataque mais efetivo no final é o atacante utilizar de engenharia social e ferramentas legítimas. Então, ele não precisa criar um Trojan, ele pode usar o TeamViewer, o OneDesk. Então, acaba passando por as ferramentas de segurança também, porque as ferramentas de segurança acabam confiando nas ferramentas legítimas, né, nos produtos legítimos. Às vezes tem uma exception já, porque sabe que é um comportamento produto, legítimo. Para ferramentas que fazem detecção baseada em anomalia, se você tem sempre aquele processo executando aquilo nunca vai ser considerado uma anomalia, mas mesmo que alguém um dia execute aquele processo de maneira maliciosa, ele vai ainda ser considerado como parte do fluxo de sessão. É o que falam, né? O humano acaba sendo o elo mais fraco da corrente nesse aspecto, não tem jeito. Esse roubo de credencial o maior risco que a gente tem hoje é por engenharia social que a gente obtém, né? Que a gente não. O hack. Ele tem. Com certeza. Os ladrões aí. Nosso papel é tentar segurar, né? Por isso que é importante não só olhar a segurança do grupo primo internamente, mas também fazer essa conscientização para os usuários, né, para os clientes. Porque no final do dia, o lado bom é que a gente nós como segurança, nós estamos educando as pessoas, do dia a dia, as pessoas normais, né, a se proteger e evitar cair nesse tipo de ataque, né. Vai um papel muito além do comercial, né? Exatamente de proteção no final, porque cada dia tem mais pessoas fazendo golpes, etc. E aí você instruir, às vezes um amigo, um parente, já facilita muito. Às vezes a pessoa recebe a mensagem, ela não joga nem no Google para saber se outras pessoas já receberam, está reclamando, se aquilo é oficial ou não. Ela já clica e acaba tomando um prejuízo. Eu acho que o cliente de vocês vocês têm que educar bastante, né? Porque no final do dia vocês estão lidando com dinheiro, né? Exatamente. É bem sensível, né? Pro cara. Na sua família é você que responde por tio, parentes. Mais ou menos. Fabrício, eu recebi um link aqui, eu clico, não clico. Estão pedindo para eu confirmar um código de 4 dígitos. Eu recebi aqui um SMS, posso apertar? Minha irmã faz isso bastante. Assim. Vou comprar uma passagem aqui nesse site. Posso mesmo? Tá com 98% de desconto. 1,50 para Barcelona aí de volta. Tipo isso. Esse do código é complicado. Meu pai mesmo hackearam o WhatsApp dele através desse esquema do código. A gente estava tentando vender um carro na Web Motors, aí publiquei o número dele. Na hora, o pessoal de engenharia social viu o número lá. Ô, Felipe, beleza? Você tá vendendo um carro? Eu sou aqui da Web Motors. E ele, claro, é eu mesmo. Falou preciso validar seu anúncio. Já era, me passa aí o código, 4 dígitos. Na hora, cara, 5 minutos. A gente não tinha dado 30 minutos que a gente tinha publicado o negócio. Não, tá aí a questão, né? O WhatsApp sempre ativa do fator de autenticação, porque se você cair nesse problema, o atacante ele vai ativar o do fator de autenticação para manter uma persistência na sessão do WhatsApp. Então, mesmo que você recupere ele e tente reinstalar de novo, às vezes você não consegue porque você não sabe o do fator de autenticação que o atacante ativou. Exato. E aí você não recupera mais seu WhatsApp. Faça você antes, né? Você Exato. Seu código. Faça você antes. O atacante te exclui do seu WhatsApp. Exatamente. Sim, acontece direto. O meu, quando eu publiquei um carro no Web Motors, veio uma mensagem do WhatsApp com o logotipozinho lá do Web Motors. Falou, eu só queria validar o anúncio que você fez e tal. Falei, putz, tá estranho isso aqui, né, meu? Mas foi assim. Era. Não era. Agora eu acho que o WhatsApp está começando a fazer aquele selo de verificação igual tem no Insta, né? Para que empresas possam comprar uma espécie de domínio, não sei exatamente como funciona, mas está começando a ter isso agora, acho que justamente para evitar esse tipo de problema. Não. É que o brasileiro é um pouco bem engenhoso, né? A gente descobre um jeito. Os caras têm que se adaptar. Já sai um emoji igualzinho daquele lá. Às vezes também é questão do conhecimento, né? Às vezes falta o conhecimento para a pessoa saber
como validar se aquela origem é efetiva ou não, né? É a mesma coisa do phishing, né? Às vezes a pessoa não sabe que vai ter um suporte @Netflix com 2 L's minúsculos. Passa despercebido. Então, por exemplo, na segurança de e-mail existe aquele protocolo BIM, né? Que é exatamente para... Acho que no Gmail e no Microsoft tem. Algumas empresas conseguem fazer parte desse protocolo, né? Tem um registro de marca lá. E aí você percebe que no celular, quando você recebe um e-mail do HBO ou da Netflix, por exemplo, vem com um logo já. Outros não, vem só com H, com N, mas esse protocolo é exatamente para criar essa autenticidade em comunicações de e-mail. Então, vai muito em casamento com essa questão da verificação do meta. Sim. Boa. Falar do case? Fabrício, como é que conta um pouco a sua relação com a gente? Como é que foi o processo? O namoro. O namoro. Não, a gente começou ali exatamente pela falta de visibilidade, né? Então, a gente tinha um desafio ali de organizar essas cargas de trabalho dentro da AWS ou outras nuvens também que a gente acaba utilizando. E o Orca entrou ali como uma luva, principalmente porque a gente consegue implementar muito facilmente, né? Então, é uma solução basicamente agentless, você não precisa instalar agente nenhum, você cria ali um CloudFormation, né? Então, faz a stack ali, já consegue mapear todas as contas. Uhum. E mesmo também no GitHub, né? Então, você faz a questão do Shift Left e você consegue escanear todos os repositórios, basicamente sem precisar ficar integrando cada repositório. Você concede ali uma permissão, ele lê tudo e você consegue ter um mapeamento ali facilmente. Então, isso daí foi o que brilhou bastante os olhos pra gente. E assim que a gente começou a POC, a gente já começou a ver problemas que a gente não conseguia ver porque, às vezes, o volume era grande de recursos, né? Então, com muitos recursos, às vezes fica cego. Por onde eu começo? Quando você tem vários problemas, você fala, não, e agora? O que eu faço? O que eu vou atacar primeiro? A POC virou produção, né? Exatamente. A POC meio que virou produção. Foi assim, 45 dias, fizemos uma POC e já foi o ambiente... Virou produção, só converteu a licença. Só trocou a licença. Ah, sim. É muito comum, cara. Quando a gente vai fazer POC, aí faz a instalação inicial e o cliente fala assim, nossa, isso daqui eu não sabia que tinha no meu ambiente. A gente já dá um sorriso por dentro, sabe? Porque a gente sabe que... Porque, assim, uma coisa é você mostrar o que, às vezes, a pessoa já sabia que tinha, você mostra como a sua ferramenta traz na UI, ou como ela pode te ajudar a integrar, mas quando você mostra um problema que a pessoa não tinha nem ciência de que existia, o cara pensa, eu preciso dessa solução. Eu não posso me manter dentro de cyber daqui para frente estando cego em relação aos problemas dentro do meu ambiente, principalmente se isso for crítico. Então, de fato, essa ideia de poder trazer o valor rápido, né, trazer o valor ainda dentro da POC, é algo que de fato ajuda muito e nossos clientes adoram. Eu acho que o principal mesmo realmente é a visibilidade, porque não é uma visibilidade que eu falo, tô vendo tudo, mas você consegue ver tudo e ao mesmo tempo você consegue ver muito detalhado um único ativo. Então, às vezes você quer mapear todos os S3 que tá público, por exemplo. Você consegue mapear isso de forma generalizada, né? Um overview. Mas também se você quiser saber por que esse S3 está com problema, está com alerta, você consegue saber em qual região que ele está, em qual conta, qual ativo, qual objeto, quando foi criado, ou se tem uma CVE, qual CVE que é. Então eu acho isso bem interessante nesse ponto. Você consegue filtrar, né? Você vai reduzindo da boca lá e vai reduzindo até o fim, até chegar. Exatamente. Tipo, você instala o Orca lá, começa a configurar, faz lá, você tem 10 mil alertas. Mas você não vai tratar 10 mil. Exatamente. Você vai reduzir e você chega a 5 que você consegue resolver, né? E o Attack Path também ajuda bastante a dimensionar o risco de alguns alertas, né? Às vezes o alerta ele pode parecer que não é muito crítico, mas ele está numa EC2 que está pública, que se essa EC2 for comprometida, ela tem uma role que vai dar acesso a uma outra role que ele pode fazer uma escalação de privilégio para essa mesma EC2 e essa EC2 ter acesso à AWS inteira, por exemplo. Então, essa questão também é bem interessante. Um cliente de Orca pega todos os attack path e em vez quando ele faz pentest, então, ele não passa só um cenário pro hacker, pro pentester testar diversas coisas, tal. Ele já dá o caminho e fala, cara, o Orca me falou que tem esses attack paths para essas vulnerabilidades, testa, vê se consegue explorar a vulnerabilidade e ganhar acesso. Sim. Então ele já passa direcionado, assim. E aí, se sobrar tempo, vê alguma outra coisa.
Pô, isso é legal para a questão de otimização de ataques ofensivos, né? De testes efetivos. Né? Porque às vezes você tem uma vulnerabilidade lá que, cara, não tem exploit, ninguém sabe como explora, mas é uma vulnerabilidade crítica. Mas será que é crítica para o negócio? Porque se ninguém explora, tá meio que confidencial, né? Então, isso ajuda bastante a dimensionar a performance, né, nos pen tests. Você direciona o cara, né? Então, vale muito a pena. Não sei se você faz isso, mas... Eu normalmente gosto de testar eu mesmo, né? Se eu vejo uma vulnerabilidade crítica, aí eu começo a estudar, vejo se tem uma possibilidade de quebrar, para validar que aquilo é realmente crítico. E hoje com o IA, acho que isso ficou mais acessível para todo mundo, né? Sei lá, aparece uma vulnerabilidade no SSH que é escrito, sei lá, em assembly ou em C, algo super low level. Você não precisa mais ser um desenvolvedor C, não. Basta você ter curiosidade e paciência para fazer alguns prompts ali com a sua inteligência artificial preferida, para não fazer nenhuma propaganda aqui. Mas hoje em dia acho que a IA permite que a gente vá em outras fronteiras e faça esses testes, mesmo que não seja alguém técnico da área específica ali da vulnerabilidade. A própria IA da Orca dá para ajudar também. Sim, a IA da Orca, ela traz... você pode fazer perguntas para ela com base no que a gente tem dentro da plataforma, e além disso também a gente fornece um MCP Server. Então se você já tem por exemplo, algum uso de outra tecnologia de IA, por exemplo, Cloud, você consegue integrar com a Orca, como ela sendo um MSP Server, e aí diretamente na sua IA você pode fazer perguntas como, por exemplo, quantas vulnerabilidades eu tenho na minha conta AWS XYZ, que tem, para todos os recursos que tem a tag ABC. Isso vai se integrar com o nosso MCP Server, vai chamar essa função e vai te retornar os dados já direto na sua inteligência artificial. Você não precisa acessar a Orca para isso, mas a Orca está provendo os dados através desse MSP Server. Então esse é a maioria dos casos de uso que a gente vê hoje. E também você consegue fazer essas mesmas perguntas direto na UI da Orca, caso você não queira integrar via MCP. Mas acho que a MCP está se tornando o standard agora, né? Tem muita empresa que está começando a fornecer a licença de inteligência artificial para os funcionários. Então a gente fornece esse MCP para que você esteja ali, eu estou pesquisando um tema A, agora eu preciso ver um tema de SEC, vou perguntar, e eu sei que a IA vai usar a Orca, vai usar a inteligência e os dados da Orca por debaixo dos panos para responder a minha pergunta com contexto. Por enquanto só com Cloud? Eu não me lembro de cabeça, mas tem mais na lista lá. Cloud só é um dos que eu fiz teste, que recentemente a gente estava numa discussão com o cliente, que eles recentemente disponibilizaram Cloud para todos os desenvolvedores, e aí a gente foi fazer um projeto lá com eles, de MCP Server, e o dev ele gosta, né, porque o dev, para ele, quanto menos ferramenta, ele já tem que usar um monte, ele já tem que ter o terminal, a IDE dele, o Postman, já tem que ter um monte de coisa aberta. Com o máximo de coisa ele conseguir fazer naquelas ferramentas que ele já tem, para ele é melhor. Por isso que a gente foca sempre em trazer essas experiências sem fricção para o desenvolvedor. Então, por exemplo, esses scans de CLI que ele comentou, a gente consegue executar também diretamente na IDE. A gente tem um plugin na IDE, e aí com um clique lá você executa SAST, IAC, verifica se tem secret, verifica se tem alguma vulnerabilidade, e o desenvolvedor não precisa sair dali, e ele consegue, naquela ideia, né, fazer o shift left. Antes mesmo de ir para o CI/CD, ele já executa, porque ele sabe que no CI/CD vai bloquear. Então, para que eu vou mandar, esperar o CI/CD me dar o feedback 30 minutos depois, dependendo do quanto tempo demora para a aplicação buildar, ele já faz local na máquina dele, clica lá no botão, e ele sabe que, se retornar vulnerabilidade crítica, o pipeline não vai passar, então deixa eu resolver antes mesmo de chegar lá. Animal, hein? Tá. Pegou? Esse plugin Pegou? eu não sabia. Né? Pegou? Vou bater um papo lá Olha depois. lá, já vai fazer o plugin, né? Eu Esse tinha é usado novo. aquele do Sonar, né? Sonar Lint, que também é integrado ali, mas não sabia que o Orca também tinha. Então já mata um problema antes. Esse é novo, a gente... a gente está sempre adicionando suporte para novas IDEs, né? Então depende da IDE que você está utilizando, mas a gente lançou recentemente para VS Code, depois a gente bate um papo lá para implementar lá no grupo. Tá vendo? Mais uma ferramenta na caixinha. É o que eu falei, é tanta coisa que está lançando que assim, eu sei só do que os clientes me perguntam, do que eu acabo sendo perguntado, mas é tanta funcionalidade. Inclusive, boa parte do meu trabalho hoje, eu estava falando isso para uma moça nova que entrou no time, boa parte do meu trabalho é ficar testando o produto para ver as funcionalidades novas,
porque hoje o produto está de um jeito, amanhã eu entro, ele já tem alguma coisa diferente. Entre o sábado, lançou uma feature flag que faz tal coisa, aí o botão mudou de cor. Então, boa parte do trabalho é se manter atualizado ali, garantindo que a gente pode trazer as notícias mais recentes para os nossos clientes. Show. Quando vocês escolheram o Orca lá, era menos complexo e hoje você vê alguma coisa de complexidade, apesar de ter uma quantidade maior de ferramentas embarcadas? Ele começa a ficar um pouco mais complexo exatamente porque você começa a integrar mais coisas. Então, quanto mais coisas você vai integrando, aí você precisa fazer uma integração para atender um fluxo que você cria, né? Então, por exemplo, que eu comentei, de notificação. Então, você cria uma automação que aí faz uma dependência com um canal de Teams ou com um Gira específico. Então, você vai criando essas complexidades exatamente porque vai atendendo às suas demandas. Você vai moldando a ferramenta para a sua necessidade. E aí isso é o que gera complexidade. Mas, no geral, a ferramenta é bem intuitiva, né? Então, se você... para quem trabalha com tecnologia no final tem que saber inglês, então é só você ler, né, em inglês ali, ela já vai te dando os caminhos das pedras ali. Não tem tanta questão técnica super complexa, sabe? Mas as integrações mesmo, que deixam o ambiente mais rico, mais complexo, mas não é integrações complexas de nível de dificuldade, né? Você acaba tendo mais informação, né? É. Você acaba tendo mais subsídio para achar a vulnerabilidade, né? E aí a complexidade aumenta. Aumenta, mas você também tem os filtros, você vai reduzindo ali no... Novamente, eu gosto bastante da granularidade, né? Então, você consegue fazer uma query específica, às vezes, por uma única CVE. Então, acho que o poder de você fazer consultas também bem definidas ali é bem interessante. E é rápido ele responder as queries? É rápido, bem tranquilo. A gente tinha, por exemplo, quando a gente estava montando alguns KPIs ligados ao Orca, a gente tinha ali mapeado 400 alertas que a gente ia resolver. E aí, a gente criou um dashboard, basicamente, dentro do Orca, exatamente com essa query dos alertas que a gente estava tratando. Então, tem uma tabela ali com todos os alertas, tinha um gráfico para a gente acompanhar quantos já estavam fechados, quantos estavam abertos, quais as categorias desses alertas. Então, a gente conseguiu definir ali uma estratégia para seguir esse projeto. E como é que foi a sua experiência com a Security for IT durante a fase tanto da POC, depois virar para a produção e até mesmo o suporte que vocês têm com a gente hoje? A experiência sempre foi muito boa, né? Então, acho que a Security for IT sempre se mostrou disponível desde o começo, né? Mesmo antes de contratar. Pode falar a verdade, né? Não tô puxando um galho, mas para a câmera, depois a gente corta. Dependendo da resposta. Sempre que eu precisei, eu dou um toque na Michelle. Pô, a Michelle não é uma pessoa técnica, ela é uma pessoa do comercial. Mas ela, não, calma aí que eu vou te resolver pra você. Eu vou chamar alguém da Oracle, eu vou chamar um time técnico aqui. Aí entra numa call, daqui 20 minutos já fala, tô tendo essa dificuldade, como que eu posso resolver? Já encaminha ele. Ou às vezes, que nem eu já tive uma outra call que o Fernando tava junto ali, pra gente fazer um acompanhamento do projeto. Olha, tô com uma dificuldade aqui pra ver o que eu vou priorizar. Então ele falou, com base na experiência que a gente tem dos nossos clientes, a forma que a gente tem priorizado é dessa. Ver se é interessante para você e você já começa desse sentido. Então, foi sempre algo bem transparente ali, bem unido. Né? Sim. A gente tem... Vocês devem crescer um pouquinho aí agora com a parte de licenciamento, né? E até o pacote, né, de funcionalidade. A gente não estava utilizando, a gente usou só na POC, né, a parte do DSPM, que também é um recurso baita interessante, porque você consegue visualizar toda a questão de segurança de dados dentro da sua cloud, né, então se tem algum tipo de informação sensível ali, no S3, PII, se está no EC2, às vezes tem algum secret, alguma coisa também, informações sensíveis, né, então ele vai alertar tudo ali, então acaba ligando muito com privacidade e proteção de dados também. O framework do LGPD está dentro do pacote. Tem essa integração de frameworks também. Então, se a empresa está trabalhando em cima de um framework, lá já tem basicamente o mapeamento do risco, né? Então, a pontuação, né, com base naquele framework. Sim. Então, você consegue trabalhar também esses KPIs junto dos frameworks. Vou passar por uma auditoria, eu vou fazer uma certificação
baseado em um framework, você consegue trabalhar em cima disso. Além disso, algo que a gente traz, eu não sei se vocês já viram lá dentro da plataforma, mas na própria tela inicial, quando você desce tudo, ele mostra um score da sua empresa com base em outros. Então, como a gente tem vários clientes, vários nichos diferentes e tamanhos diferentes, e a gente tem acesso a esses dados através de Salesforce, etc., a gente calcula o seu risk score geral, então é basicamente uma nota de 0 a 100 para tudo que você faz em relação à sua postura de segurança, e a gente compara você com empresas do mesmo tamanho, do mesmo setor. E aí a gente traz isso geralmente numa visão para você. E as empresas gostam muito de ver isso, né? Principalmente empresas em ambientes mais regulados. Elas gostam de saber como ela está, mas ela quer saber como ela está em relação ao concorrente. O banco quer saber se ele está com nota X de risco. Às vezes o X nem diz nada. Ele quer saber quanto que aquele X é em relação aos concorrentes dele. Às vezes ele tá com 3 de nota, de 0 a 10, 3, mas o concorrente está com 2,5, ele sai da conversa feliz. Então é um dado muito interessante que muitos dos nossos concorrentes hoje não têm, e os clientes gostam bastante de ver essa informação. Não, realmente. Eu já, logo de cara, vi essa informação também. Tá melhor ou tá pior? Como que tá? Não, deu uma melhoradinha, mas ainda não tá no resultado que a gente queria. Boa. Ele olha todo dia, né? Lá, primeira rola pra poder falar. Agora eu tô melhor. Tô melhor. Aí você vai dar dor de cabeça pros caras, pô. Aí o pessoal vai vir lá, vai aumentar o deles, vai falar, agora eu preciso crescer também. Competição saudável, né? Legal. No final, aumentando a segurança. Isso mesmo. Bom saber que a parceria deu certo até aqui, né? E que a sua experiência foi legal com a Security for IT, com a Orca também. E mais do que isso é mostrar que segurança não trava negócio, né? Segurança agrega o negócio, traz visibilidade, diminui risco, ganha eficiência. Eu acho que você construiu bastante automação, né, no seu ambiente, né? Sim, eu acho que o ponto principal ali também é conseguir trazer mais resultados, mostrar resultado, né? Então, mostrar mais visibilidade de ambiente, etc. Então, isso para mim foi muito valioso. E, a parceria, eu sou bem agnóstico de ferramenta, assim, de ferramenta, de marca. Para mim, se atendeu muito bem, para mim tá ótimo. Então, eu gostei bastante da ferramenta em si, eu sou bem fã da ferramenta porque das capacidades que ela entrega ali. Então, um brilho nos olhos porque me solucionou um baita problema. Então, não um problema, né? Vários. A visibilidade é algo que me pega bastante, assim. Show. Você vai sair daqui feliz, hein, meu? Já tô. E esse ponto da visibilidade, acho que é um dos pontos principais da plataforma, porque o que eu vejo hoje às vezes quando você vai falar com um cliente ou com um futuro cliente sobre a solução sem agentes, né, que é a solução agentless, a primeira coisa que o cara pergunta é, legal, eu não vou ter nada deployado no meu ambiente, isso por um lado é bom, mas por outro lado também, qual que é a visibilidade que eu vou perder por não ter nenhum agente instalado? E acho que a ideia da Orca é conseguir, apesar de ser uma solução sem agente, trazer os mesmos resultados de uma solução com agente, só que de maneira muito mais simplificada. Que quem já gerenciou a gente aqui de outras soluções sabe que é muito difícil, é toda hora patch, é o agente consumindo recursos dentro da máquina, é o agente às vezes até causando disrupção em algum serviço seu crítico, certo? Então a gente tenta ao máximo manter o máximo de visibilidade, mas ao mesmo tempo não ter nenhum tipo de fricção. A gente deploy o nosso agentless e aí através da nossa tecnologia de side scanning a gente consegue ir num detalhe mais low level, né? E, por exemplo, escanear dentro de uma virtual machine quais são as secrets que estão lá dentro, porque a gente está escaneando o disco. Então a gente não precisa de nenhum agente, a gente faz uma cópia desse disco e a gente escaneia esse disco e traz a informação para o cliente. Então acho que a grande sacada da Orca, a grande sacada dessa tecnologia que é inclusive patenteada, é poder fazer isso de maneira sem agente e trazer a mesma visibilidade de uma solução com agente. Só que de maneira simplificada. Sem traumas, né? Sem traumas, sem dor. Sem perder cabelo, sem gerenciamento de patches, né? Exato. Por exemplo, a profundidade que ele consegue chegar, você coloca lá a sua conta, você consegue enxergar se tem vulnerabilidade dentro de uma imagem, de um pod dentro do Kubernetes. Então, sem precisar instalar um container lá, um pod do Orca, né? Basicamente, exato. Só autorizou acesso à conta da AWS e você nem colocou uma role lá full access, você colocou uma role com uma permissão de leitura. Então ela conseguiu uma profundidade muito boa nesse sentido. Aproveitar um pouquinho, para quem
está vendo a gente aqui, como é que são os passos que você coloca assim para estar preparado para o Black Friday, para esses momentos de pico, né? Para quem está correndo atrás, para não ficar para trás ali. Qual que é a orientação que você passa para esse pessoal? Bom, eu acho que o principal é a questão da cultura também, né? Alinhar junto com os times aí. Ter a preocupação, né? Então, se você está escutando aí esse podcast, realmente você tem interesse em segurança, então buscar junto com o time modelar as possíveis ameaças ou riscos, né? Então, modela ali qual é o seu produto, o que pode afetar meu produto, o que pode afetar meu cliente, e aí modelar essas ameaças e como que eu posso mitigar algumas coisas, e aí tem algumas frutas baixas que podem ser feitas, e junto com o time de segurança ele vai trazer a melhor indicação, né? Porque não tem como falar uma bala de prata que fala, olha, se você vai começar agora, instala isso. Não, você vai ter que entender qual o produto que vai te atender, e às vezes pode ser nenhum produto comercial, pode ser um produto open source. Então, às vezes, você não necessariamente precisa um super investimento para já criar uma proteção para o seu produto, para o seu e-commerce ou para o seu negócio de maneira geral, mas já consegue implementar uma camada de segurança ali adicional sem causar muito alvoroço. Vou falar o que eu entendi da sua fala, tá? Tá. A primeira, esteja mais perto do negócio e entenda o que você faz. Não simplesmente tecnologia por tecnologia, né? Exato. Segundo é tentar pegar o que está mais perto de você, o que você vai ter que comer mais rápido, a fruta mais baixa, né? E não se pegar muito na tecnologia, mas o que ela pode solucionar do problema, né? Acho que é isso. Isso. E aí, bom, no final, eu acho que a questão da Black Friday mesmo, na minha opinião, para você garantir uma segurança maior, é você ter o planejamento e estar próximo do time, né, de segurança. Então, às vezes, você trazer um problema de segurança quando já está acontecendo a Black Friday, é mais difícil de resolver ali um incidente em cima da hora. Mas se você já prevê esse possível risco antes da data importante ali, você acaba tendo uma operação de sucesso melhor, né, no final. E você? O que você pode... Pensando na plataforma da Orca, assim, como é que você se organizaria para uma data de alto pico, de alto volume? Como é que você olha ali e fala assim, cara, daqui 15 dias vai ter um evento X lá, tô aqui na console, o que eu vou fazer? O que eu vou olhar? Como é que eu vou me preparar para esse momento? Cara, eu acho que eu tentaria usar da melhor forma possível o algoritmo de priorização de risco que a Orca fornece, porque qual que é a ideia, né? Até desse exemplo do Attack Path que o Fabrício comentou. Imagina que você tem 2 recursos, os 2 recursos estão com a mesma vulnerabilidade, só que um desses recursos está exposto para a internet, o outro não está. Sim. Quando a gente vai criar os alertas estão sempre associados a um recurso. Então, você deve fixar essa VM, ou esse container, ou esse repositório de código, ou esse S3, qualquer recurso que seja. Quando a gente vai associar o risco ao recurso, a gente leva todo o contexto ao redor em consideração. Então, por exemplo, essa máquina que tem acesso a outra, que tem acesso a uma IAM role, que pode ser super permissivo, às vezes essa máquina está super bem configurada, mas por ela fazer parte dessa cadeia de risco, ela pode estar com risco 10, por exemplo, mesmo que ela não tenha nenhum problema de configuração. Sim. Então, eu começaria utilizando dos alertas de risco crítico, e começando a fixar eles, tentando entender o que de fato pode trazer risco para o meu negócio, principalmente numa data dessa. E o bom é que a Orca já vai te falar, por exemplo, de 0 a 10, esse é o risco do seu recurso. Então começa por esse recurso que tem mais risco. A gente também vai, por exemplo, principalmente dentro do contexto de vulnerabilidades, agrupar vulnerabilidades para que você consiga matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Então, às vezes você consegue, através da mudança de uma imagem base de um container, resolver 5.000 vulnerabilidades, porque essa mesma vulnerabilidade estava presente em 5.000 containers diferentes. Era só uma CVE, você mudou uma única coisa, fez um único pull request e você resolveu 5.000 vulnerabilidades ao mesmo tempo. Então, além da gente te priorizar o risco, a gente vai sempre te trazer essas recomendações de ações estratégicas para você fazer, que vai diminuir o risco, o 80% de esforço lá, aquela história. 80-20, né? Exato. Então, acho que eu começaria assim, principalmente se eu tivesse só 15 dias, começaria assim, olhando os alertas críticos e trabalhando em cima deles e tendo clareza do que tá crítico dentro do meu ambiente. Exatamente. Se você já tem alguma ferramenta que já está te mostrando algumas coisas ali, você já tem insumos para trabalhar em cima. Agora, se você não tem,
pelo menos tenta pensar como um atacante em cima dos seus produtos. Uhum. O que um atacante faria, né? Quais são os riscos eminentes ali que você pode perceber, às vezes até uma conversa mesmo, chama seu time, vamos fazer uma conversa aqui, quais são os riscos que vocês acham que pode ocorrer num tipo de operação dessa? E aí acho que esse é um caminho a seguir. E tem o open source também para ajudar, né? Como você comentou, assim, eu venho do Orca aqui, estamos falando de Orca, mas a comunidade open source é incrível. Eu mesmo participo de eventos, falo sobre tecnologias open source, então, como o Fabrício falou, você não precisa fazer necessariamente um investimento. É sempre aquela discussão de você criar versus você comprar. Tem um trade-off importante. E o tempo gasto para você buildar e para você usar uma solução open source e aprender também não é de graça. Recursos de tecnologia são caros. Não, nada de graça. Exatamente. Né? O pessoal às vezes acha, eu vou para o open source porque o open source é de graça. Aí o cara passa 6 meses criando uma infraestrutura enorme para, sei lá, rodar um Grafana open source ao invés de comprar a solução SaaS. E esses 6 meses que ele passou, que ele poderia estar fazendo outra coisa? Não só isso, o que ele vai gastar de consumo de máquina na cloud. Exato. Ele não pagou a licença, mas está lá, né, rodando lá. Então, é muito paralelo àquela história do script, né? Você vai criar um script para automatizar uma tarefa de 1 minuto, mas o script você demora 3 dias para fazer. Será que e você roda esse script uma vez a cada 5 anos. Então, em 80 anos o ROI vai estar pago desse script. E, assim, para mim ficou claro aqui que a automação tem um papel gigantesco na operação de vocês no dia a dia. De mandar para o canal certo, de ter a informação para o time correto lá. Como é que vocês estruturaram essa automação ali no dia a dia? Como é que foi? Esse caminho aqui tem que ir para tal. Como é que foi esse mapeamento? E o quanto isso aliviou a carga de vocês? Então, esse caminho a gente está, na verdade, ele não está 100% implementado, né? A gente está implementando isso, então a gente está junto com o time de desenvolvimento, então, com a gerência ali de desenvolvimento, mapeando, a gente está retagueando, né, as business units lá dentro do Orca, exatamente para a gente conseguir integrar direto para cada gira, por exemplo, para cada Teams. Hoje a gente tem 3 lá específicos que estão mapeados já, então as automações que a gente tem é exatamente mais ligada a isso. Então, por exemplo, alertas de Application Security de AppSec, com tag da unidade de negócio, ou do repositório dessa unidade de negócio vai para o Teams, para essa unidade de negócio. O Gira também, por exemplo, do Gira também tem uma questão lá que você consegue configurar os campos, né? Às vezes você não quer trazer tudo que tem lá, você consegue definir quais informações é interessante para o cara ver ali já no ticket o que é a vulnerabilidade, qual a referência, como que ele pode resolver, né? Porque também tem a recomendação ali de como resolver. Então a gente tem utilizado mais essas automações, principalmente de Teams, de Gira, e por enquanto é isso, mas tem bastante coisas lá ainda que são integráveis dentro da ferramenta. Tem muita coisa lá para explorar ainda. Tem bastante coisa. Mas essas são as principais dores que a gente tinha, né? Então, tem GitHub, né, já integrado, tem essa parte do Gira, então eu estou trabalhando muito nessa parte do SDLC, né, que é a parte de segurança de aplicação, junto com o time ali de desenvolvimento, para a gente melhorar esse fluxo aí da pipeline. Já na construção da aplicação. Exatamente. A gente tem bastante coisa lá para mexer, então precisa de bastante pessoas também para dar. A gente tem que. Eu tô ganhando o time, né? Falar, galera, sim, a gente pode resolver esses problemas com essa ferramenta. Você sabia que existia esse problema? Então, existe aqui. Já ouviu falar da palavra da Orca? Exatamente. Tipo, evangelizando. Então, por exemplo, esse problema que teve do NPM, o pessoal tipo, olha lá no Orca lá, se tem alerta disso daí. Falei, acho que não tem, porque não tem CVE publicada, mas eu vou olhar. Aí eu olhei lá, tinha na notícia lá, e já mostrando se tinha algum tipo de ativo ali afetado. Virou o testamento lá, né? Acho que assim, o que me ajuda bastante também é a cultura no final, né? Se o gerente fala que o Orca é bom, que a gente vai usar o Orca, então... Orca é bom. A galera começa a evangelizar mais, né? Porque só eu ficar lá batendo tecla, às vezes é difícil. Mas acho que o fato acho que principalmente os dashboards, o resultado, ele te ajuda, né? Ajuda.
Você mostra o resultado ali mais fácil pro time, para eles verem, ó, tá aqui e tal. Não é uma coisa, eu vi 200 vulnerabilidades. Não, você mostra lá. Acho que o ponto da automação ajuda nesse quesito também, porque o cara não quer acessar outra ferramenta, ele não quer, pô, eu vou ter que olhar agora a vulnerabilidade lá no painel do Orca. Falaram, a gente pode ajustar aqui para cair direto no seu backlog, e aí você, junto com o seu PO, define a prioridade aí e resolve. Então, isso ajuda bastante nesse sentido. Ou então também a questão de notificação no canal no canal deles, né? Então ele já sabe que saiu uma vulnerabilidade crítica ali naquele pipeline, já notifica, ou também do próprio GitHub lá, na hora que ele faz um commit, uma PR, né, um pull request, já mostra lá se tem uma secret, se tem alguma vulnerabilidade, ele já consegue corrigir ali na hora, antes mesmo de mandar para produção. Você tem visto a mesma coisa no mercado? Esse caso de uso que ele comentou do Gira é um caso clássico, e o pessoal, quando vê, geralmente brilha o olho. Uma coisa também que eu vejo bastante sendo utilizado é, por exemplo, sei lá, CIEM e SOC muitas das vezes estão trabalhando numa camada diferente do pessoal de vulnerabilidade. Então, quando você quer resolver uma vulnerabilidade, você quer abrir um Gira Ticket ou até mesmo abrir uma PR automatizada, que também é um dos possíveis alvos dessa funcionalidade de automação. Então, você consegue clicar na org e abrir uma PR direto no código, já resolvendo o problema através dessa integração de AppSec. E, ao mesmo tempo, para outros tipos de alertas, como, por exemplo, atividade suspeita, que geralmente vai para o mundo do SOC, você não quer abrir um Gira Ticket, você quer já notificar alguém direto num PagerDuty da vida, ou até mesmo num Splunk. Então, eu vejo, de fato, vários casos de uso com base no tipo de alerta e com base em outras variáveis, mandar para lugares diferentes, para que você consiga resolver o problema da maneira melhor possível. E depois da Black Friday, Fabrício? Poeira baixa ou é poeira alta o ano inteiro? Não, fica um tempinho ainda, né? Porque você faz o lançamento na Black Friday, mas nem todo mundo vai acessar no Black Friday, vai aproveitar ali. Às vezes fica remanescente, então... Você trouxe o cupom de desconto pra gente? Não trouxe. Mas eu vou providenciar. Então acaba tendo um tráfego remanescente de pessoas ali que acabam consumindo depois. Também essa questão dos times, né, de atendimento ou time de vendas, que vai ter também cargas de trabalho ali que foram provenientes da Black Friday. Então, às vezes, teve um carrinho abandonado. Então, o carrinho abandonado vai ser direcionado para um time de vendas que vai depois fazer um contato. E também isso envolve, no final, segurança, porque às vezes você vai precisar contratar uma ferramenta que vai fazer chamadas telefônicas via VoIP, né? Então, você tem que configurar ali aquela ferramenta, tem que adequar a segurança daquela ferramenta para os vendedores conseguirem fazer ali a comunicação com os clientes também. Interessante, né? E qual o planejamento de vocês aí para pós-Black Friday? Temos de continuar investindo em segurança, amadurecimento? E cada dia mais a gente tem investido mais em segurança, né? Então, acho que o negócio também comprado em relação à segurança também. Então, a gente tem diversos desafios aí para o ano que vem, bastante mesmo. Então, acho que a gente tá nessa fase agora de planejamento, né? Esse sorriso foi desespero? Um pouco. Mas não é de felicidade, né? Não, é de felicidade, porque vai que o time também aumenta, né? Se tem trabalho, então a gente precisa de mais time, de mais recursos. E eu tô bem otimista aí para esse ano que vem, para ter mais crescimento de recursos, né? Mais investimento também em algumas ferramentas para auxiliar. Então, esse ano já teve bastante ferramentas aí que a gente conseguiu fazer aquisição e ajudou bastante a maturidade do negócio. Então, o negócio também tem buscado um pouco mais, ficar mais regulado também perante os frameworks, então, para validar exatamente essa maturidade de segurança. A gente está convertendo mais simplesmente corrigir uma vulnerabilidade para mostrar valor de que aquela correção de vulnerabilidade diminuiu um risco de negócio. Então, cada dia mais a gente tem evoluído para esse sentido. É natural, né? Você vê isso aí também, crescimento na maturidade das companhias? Com certeza. A gente trabalha com clientes em todos os níveis de maturidade, né? Às vezes tem cliente que está usando a gente faz 6 meses, mas já veio de uma cultura de SEC muito forte, já tem tudo, bloqueio de pipeline, nada passa, todo mundo com acesso read-only no console.
Ao mesmo tempo, temos clientes com mais tempo, mas que estão começando na jornada. Então está todo mundo sempre evoluindo. A ideia é poder estar melhor do que ontem, né? E poder, um dia de cada vez, resolver um alerta, melhorar um fluxo e utilizar dessas automações, porque senão você também fica só correndo atrás do rabo. Se você está só fixando o problema quando ele aparece, não está pensando em maneiras daquilo não aparecer mais, o processo de evolução de maturidade ele é muito mais lento. A ideia é que para cada alerta que você resolva, você reflita sobre como não ter mais alertas daquela natureza. Para cada nova CVE, Zero Day que aparece, você reflita como a próxima que aparecer, porque vai aparecer, isso é fato. Pode ser que apareceu uma agora enquanto a gente está aqui no podcast. Então, é sempre não só resolver o problema, apagar um incêndio, mas garantir que a casa não vai pegar fogo de novo. Acho que essa é a ideia. A ideia é exatamente não ficar apagando fogo toda hora, né? E conseguir exatamente se planejar mais, trabalhar com mais folga ali para prever os problemas antes que ele aconteça, né? Então, a gente tem bastante trabalhado nesse sentido aí. Novamente, trabalhando muito em trazer métricas para mostrar valor à segurança. Né? No final, a segurança é igual um seguro, né? Você tá pagando lá para não ser roubado. Você não quer que aconteça. Né? Mas a gente tem conseguido mostrar o retorno do investimento e valor, né? Exatamente. Porque o seguro só tem valor quando acontece o sinistro. Exatamente. Né? E a gente não precisa esperar não precisa acontecer o sinistro. Né? E a maioria das empresas só começa a investir em segurança quando ocorre um acidente. 90%. Com maior frequência. 90%. Depois que alguém arromba a porta, ele vai lá, pensa em botar um cadeado. Exatamente. E vocês na Orca, como vocês têm visto a questão de ataques baseados em inteligência artificial, que se facilita para a gente, facilita para o outro lado também, né? Com certeza. Acho que, no geral, assim, a quantidade de scripts e ferramentas e tooling no geral, né, para você criar um ataque hoje em dia, é muito facilitado. É o exemplo que a gente estava falando aqui. Surgiu uma nova vulnerabilidade, eu quero aprender como exploitar aquela vulnerabilidade. Antigamente, você tinha que ter um determinado conhecimento, depende de que nicho que é aquela vulnerabilidade, para que você consiga exploitá-la. Aí não era fácil criar exploit. Não. Com certeza. Continua não sendo, mas acho que tudo hoje, não somente SEC, mas criar tudo ficou mais fácil. Assim como criar defesa para segurança ficou mais fácil. A gente, por exemplo, fornece IA para os nossos clientes para poder ajudar na remediação e etc. Então, a gente usa de maneira defensiva, mas também tem muitas pessoas usando de maneira ofensiva para poder criar novos scripts, para poder analisar código e procurar vulnerabilidade. Eu sei, por exemplo, que o próprio Kubernetes estava rodando há um tempo atrás como iniciativa de ter uma IA revisando o código para cada PR, justamente buscando vulnerabilidades. Que é uma coisa que o pessoal sempre fala dentro do âmbito de desenvolvimento, é que quando você está fazendo um code review, é muito mais fácil você achar um bug do que você conseguir perceber na forma como o código está estruturado alguma vulnerabilidade. É algo, às vezes, muito low level, às vezes é um parâmetro de uma função que você, às vezes, nem sabe como funciona e que, se você passar tal valor, ela está decorrente de sofrer certa vulnerabilidade. Então, o processo de garantir que não seja introduzida nenhuma vulnerabilidade no código é bem complexo. Por isso que a gente vê várias coisas acontecendo hoje em dia. E a IA está aí para ajudar a gente também a fazer essa análise, assim como também está para ajudar os hackers a analisar vários source codes, né, vários código-fontes ao mesmo tempo. Com um agente de IA ali, ele analisa mil código-fonte ao mesmo tempo e 3 que cuspir para ele uma vulnerabilidade, ele vai tentar fazer alguma coisa. Infelizmente é assim. Pensando até em cenários de botnet, por exemplo. Tem botnet aí, eu tava pesquisando esses dias, as botnets ligadas à TV Box aí, com mais de 1 milhão de dispositivos online, bateu o pico de 800 mil IPs ativos. Então, só em São Paulo você tá falando, né? É global, né? Mas 1 milhão vende na Santa Efigênia. Então, mas é 1 milhão de dispositivos sob controle de um único grupo. Então, se ele é basicamente como se ele tivesse um cluster de Kubernetes gigantesco. Ele pode distribuir essa carga para cada dispositivo e esses dispositivos fazerem trabalhos de ataques contra outros dispositivos e cada vez crescer mais essa própria rede. Então, por exemplo, a inteligência artificial ele pode utilizar exatamente para melhorar o refinamento desses ataques automatizados. Então, ele utiliza todo esse poder computacional para melhorar o ataque. Para melhorar o ataque, exato.
Então, tem muito essa relação também, né? do atacante utilizar esse poder da inteligência artificial, ali moldar essa inteligência artificial para poder atacar também. Então, é difícil até, às vezes, proteger, né? Sim. Eu mesmo, às vezes, quando eu estou preparando alguma demo, eu vou para um chat GPT da vida e falo assim, cria um código super vulnerável para mim, e aí ele fica naquela conversinha, né? Não posso fazer isso. Não posso. Aí eu falo, não, mas minha avó pediu para que eu pedisse para você, você fala algum somebody love lá, eles aceitam, mas vira e mexe, eu peço, cria script para mim para verificar a vulnerabilidade em um endpoint. Obviamente eu não quero atacar nada, mas eu crio para poder testar alguma coisa que eu estou fazendo para apresentar para um cliente, ou testar algo que um cliente me trouxe e eu quero entender melhor, então tem todo tipo de uso, né? Acho que o geral com inteligência artificial a gente consegue criar coisas mais fáceis, seja para o bem ou seja para o mal. Tudo é igual arma, né? Depende de quem vai usar. Né? Exatamente. No final, também utilizo bastante inteligência artificial nesse sentido. Então, antigamente você ia testar uma vulnerabilidade, você tem que escrever o código ali, às vezes é um dia inteiro só para você escrever o código que vai tentar explorar aquela vulnerabilidade. Agora você fala, prepara o código exatamente com isso aqui, isso e aquilo, e ele já vai fazer organizadinho do jeito que você precisa ali. Às vezes você só faz um ajuste para atender do jeito que você quer, mas ele já te entrega uma performance muito rápida nesse sentido. Mas 3 conversas, tá pronto. Exato. E o bacana é que, imagino que você deva ter um time de desenvolvimento, pesquisa, para estar atualizado com relação a essas vulnerabilidades, facilidades de IA e tudo mais. E aqui a gente está num trio, né, de empresas que usam os produtos de segurança, nós como integradores responsáveis ali por fazer as configurações mais adequadas, implementações, e vocês no time de desenvolvimento dessas ferramentas fornecendo para o mercado. A gente consegue fechar um ciclo bem interessante, e do outro lado os atacantes aí, que são muitos, né? Mas a gente forma um time bem reforçado. Nós contra eles, né? Isso aí. É o time, Não, mas essa é uma estratégia muito boa também, a parceria tem dado certo o modelo de negócios, né, entre fabricante, integrador e cliente. Então, tem vários benefícios aí, principalmente, você consegue um suporte muito mais fácil, às vezes, a Orca é um produto internacional, então às vezes o cara tem uma barreira de idioma, mas ele tem um integrador ali para ter todo o auxílio ali, o suporte para ajudar na implementação e as melhores práticas dentro da ferramenta. Não, você ganha, né? Porque o integrador acaba ficando não especialista na ferramenta, mas entende do negócio, entende um pouco do business, né? A gente está um pouco mais próximo de vocês, né? O fabricante, a gente fica bem no meio do caminho, né? Mas a gente está muito mais próximo do cliente, entendendo a infraestrutura, conhecendo um pouco mais como é que é o ambiente, para facilitar o lado do fabricante quando precisa dar um suporte, né? E o fabricante, obviamente, tem muito mais cliente, é difícil conhecer todos os ambientes. A especificidade do negócio, né? Então a gente está no meio do caminho, não só para ajudar na parte de tradução, tudo bem, isso aí faz parte, né? Mas trazer um pouco de contexto do seu ambiente para quem vai ajudar a gente também a resolver ou melhorar uma configuração. E a gente está justamente para facilitar essa comunicação, né? Uma questão que eu acho interessante desse modelo também de negócios que tem se criado no âmbito de tecnologia, de maneira geral, é que os fabricantes, no final, eles obrigam também os integradores a terem especialistas. Então, você acaba tendo um mercado que vai te suportar melhor. Então, para você pegar um projeto do fabricante X, você tem que ter pelo menos 3 pessoas no seu time que são certificados nessa certificação. Então, obrigatoriamente, você vai aumentando o nível, né, da régua ali de especialistas que vão, no final, atender o cliente final. Exatamente. É o próprio fabricante colocando o integrador mais próximo do cliente, representando ele. Exato. Né? Porque se o cara tem a certificação, tem o conhecimento e tudo mais, quantas pessoas um fabricante teria que ter lá no time de suporte para atender o mundo inteiro? Claro. Né? É inviável. Então ele vai empurrando isso aí para os integradores e a gente vai estar mais próximo dos clientes. A gente acho que jamais teria conseguido a escala que a gente teve aqui com somente as pessoas do time. Isso hoje é algo que faz parte do modelo de negócio da Orca, que é de fato utilizado dos vendedores e das parcerias que a gente tem para escalar
e garantir que tudo funciona bem. Porque vocês sabem bem, nós somos o time hoje, eu fui o último a entrar, mas nós somos 4 pessoas e temos hoje mais de 150 clientes na América Latina. Então, sem a parceria e o apoio de vocês, o negócio não tem como tomar essa proporção, e acho que é a própria decisão de não fazer um time um pouco mais enxuto e ter essa parceria do que contratar só gente interna e não depender de parceiros. Eu acho que é um negócio um modelo de negócio que vem rolando muito bem. O modelo de parte de fabricante direto no mercado é insustentável. É insustentável. Eu venho de uma empresa que tentou penetrar o mercado brasileiro desse modelo e não deu certo. A gente acabava vendendo muito mais nos Estados Unidos, mas quando vieram para o Brasil para tentar fazer, ainda não tinha nem vendedor que falava português, que isso vocês sabem como que é o Brasil com línguas, né? Então, não consigo penetrar o mercado por conta disso. E aí, quando eu entrei na Orca, foi algo que contrastou 100%, porque a gente está envolvido com vários parceiros e algo que nos ajuda bastante. No final, o ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. É uma relação Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Acho que é importante, porque senão não chega na ponta. Não faz sentido, né? Não, o cara não vai entender do negócio. Imagina, o cara vai lá, trabalha com... toda fintech é igual. Não é, cada uma tem sua especificidade, tem educação, tem um braço, tem alguma coisa. No Brasil, a gente tem um monte de tipo de imposto, né? Você vai pegar um RP da vida. É um RP que vai atender só o Brasil, porque tem o modelo ali de taxação do Brasil, mas Sim. Lá fora os impostos são mais simples, às vezes é uma taxa só. Então tem todo esse entendimento do mercado nacional, né? Então, Sim. Legal. A gente está chegando próximo do final aí. Falei que passava rápido. E Fabrício, queria agradecer demais sua participação, representando aí o Grupo Primo também. A gente tem bastante admiração pelo grupo. E quer dar as últimas palavras, considerações e dicas aí para quem estiver assistindo a gente? Bom, eu gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade aí. Poxa, a primeira vez participando aí de um podcast, né, então a gente acaba ficando um pouco nervoso. Se eu acabei falando uma coisa errada aí, desculpa. E acho que o segredo no final é a gente investir em segurança, galera. Vamos investir, porque os riscos estão aí. Enquanto a gente precisando investir alguns milhares de reais em segurança, tem grupos de hackers aí sendo investido milhões. Então, tem nações investindo, patrocinando grupos de hackers. Então, é verdade, né? É bem... Só para o governo tem. investindo. Legal. Igor, obrigado também pela participação. Foi super legal o bate-papo. E quer dar as últimas palavras? Com certeza, acho que é a mesma coisa aqui. Agradeço muito pela oportunidade. Também é a minha primeira vez. Tô até meio suando aqui, mas foi bem bacana. E, cara, a última dica, pessoal, nunca passe segundo fator de autenticação para ninguém, do negócio de engenharia social que a gente estava falando, porque, de fato, eu costumo falar que enquanto a gente está estudando aqui para o bem, para a tecnologia, os hackers estão também estudando 2, 3 vezes mais até. Eles sabem o que eles estão fazendo. É um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, pensa que as empresas hoje estão... E ainda mais esse universo de cloud agora, antes você estava exposto só dentro da sua pequena bolha ali, existia regulação de IP, agora na cloud um cara fora do planeta com o Starlink ali consegue atacar sua infraestrutura. Então, acho que a cloud ela aumentou cada vez mais, e acho que por isso que a gente vê também esses riscos e ataques acontecendo cada vez com mais frequência. Então, fiquem espertos e invistam em SEC, como nosso parceiro aí falou. No final a gente pode demorar 10, 15 anos para consolidar uma empresa e 2 cliques para acabar com ela. Então... Essa é frase poderosa, hein? Fazer um fundo, hein? Fazer um corte. Fazer um corte aí que é profundo, né? E para você, pessoal, para quem acompanha a gente até agora aqui, fica ligado que a gente vai ter mais episódios, tá? A gente continua todo mês aqui. Então, acho que a gente vai fazer uma série aqui sobre cloud e agradeço para quem acompanha a gente até aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer também a presença de todo mundo. Vai ficar gravado lá no YouTube e as pessoas vão assistindo com calma depois da Black Friday também. Né? Obrigado pelas dicas, Fernando, aí pela condução. Tamo junto. Tem um aqui, ó. Acompanha a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram, segue no LinkedIn. Que a gente vai avisando nos próximos podcasts também. Segue a gente lá no LinkedIn que a gente tem meta para seguidor.
Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Valeu, pessoal. obrigado. Valeu.